Para entender as invasões estrangeiras no Brasil, precisamos olhar para o cenário global da época. Entre os séculos XVI e XVII, a Europa vivia uma intensa disputa por poder, riqueza e influência. Esse período ficou marcado pelas grandes navegações e pela expansão marítima. Portugal e Espanha saíram na frente, explorando novas terras e acumulando riquezas. Para evitar conflitos diretos, esses países assinaram acordos como o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre eles. Mas havia um problema. Outras potências europeias, como França, Inglaterra e Holanda, não aceitaram essa divisão. Esses países acreditavam que também tinham o direito de explorar as novas terras. E como não participaram do acordo, simplesmente ignoraram suas regras. O Brasil, nesse contexto, se tornava um alvo estratégico. Primeiro, por sua posição geográfica privilegiada. Segundo, por suas riquezas naturais, como o pau-brasil. E mais tarde, pela produção de açúcar, que se tornou um dos produtos mais valiosos da época. Além disso, Portugal não ocupava completamente o território brasileiro. Muitas áreas eram pouco protegidas, o que facilitava a entrada de invasores. Ou seja, o Brasil era rico, pouco defendido e disputado, o cenário perfeito para invasões. Antes mesmo da colonização portuguesa se consolidar, os franceses já estavam presentes no litoral brasileiro. Eles não vieram inicialmente com o objetivo de dominar o território, mas sim de explorar suas riquezas, principalmente o pau-brasil. Os franceses utilizavam o escambo, trocando objetos simples com os indígenas em troca da madeira. Essa estratégia era muito eficaz, pois criava relações amigáveis com os povos locais. Diferente dos portugueses, que muitas vezes tentavam impor sua cultura e religião, os franceses adotavam uma postura mais flexível. Isso fez com que muitos indígenas vissem os franceses como aliados. Essa relação facilitou o acesso dos franceses ao território e fortaleceu sua presença em diversas regiões. No entanto, essa convivência também gerava preocupação para Portugal, que via sua posse sendo ameaçada. A França Antártica foi a primeira tentativa concreta de colonização francesa no Brasil. Ela foi fundada em 1555, na Baía de Guanabara, região onde hoje está o Rio de Janeiro. O líder da expedição foi Nicolas Durand de Villegagnon. Os franceses construíram o Forte Coligny e estabeleceram uma base permanente. Além do interesse econômico, havia também questões religiosas envolvidas. A França vivia conflitos entre católicos e protestantes, e a colônia também servia como refúgio para esses grupos. Os franceses formaram alianças com povos indígenas, especialmente os tamoios. Isso fortaleceu sua posição e dificultou a ação portuguesa. Portugal, no entanto, não podia permitir essa ocupação. Após anos de conflitos, incluindo batalhas e estratégias militares, os portugueses conseguiram expulsar os franceses em 1567. Esse episódio foi decisivo para garantir o controle português sobre o sudeste brasileiro. A segunda tentativa francesa aconteceu no norte do Brasil. Em 1612, os franceses fundaram a chamada França Equinocial, na região do atual Maranhão. Eles chegaram a construir uma cidade chamada São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França. Assim como na França Antártica, os franceses buscaram alianças com os indígenas. O objetivo era criar uma base sólida para expandir sua presença na América. Mas, novamente, Portugal reagiu. Em 1615, após conflitos militares, os portugueses expulsaram os franceses da região. Mesmo tendo durado pouco tempo, essa tentativa mostra o interesse constante da França pelo território brasileiro. As invasões holandesas foram diferentes das francesas. Enquanto os franceses buscavam estabelecer colônias e alianças, os holandeses tinham um objetivo econômico muito claro: o controle do açúcar. No século XVII, o açúcar era um dos produtos mais valiosos do mundo. O Brasil, especialmente a região de Pernambuco, era um dos maiores produtores. A Holanda, por sua vez, era responsável pela distribuição desse açúcar na Europa. No entanto, quando Portugal foi dominado pela Espanha, durante a União Ibérica, a Holanda perdeu esse acesso. Isso aconteceu porque a Espanha era inimiga da Holanda. Sem acesso ao açúcar, os holandeses decidiram agir. E a solução foi invadir o Brasil. A primeira invasão holandesa ocorreu em 1624, na cidade de Salvador, que era a capital do Brasil. Os holandeses conseguiram tomar a cidade rapidamente. Isso foi um grande impacto para Portugal, pois Salvador era o centro político e administrativo da colônia. No entanto, a resposta foi rápida. Uma força militar formada por portugueses e espanhóis conseguiu expulsar os invasores em 1625.
Essa vitória mostrou que Portugal estava disposto a defender seu território. A segunda invasão foi muito mais duradoura e significativa. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, principal região produtora de açúcar. Diferente da Bahia, eles conseguiram se manter no território por mais de 20 anos. Durante esse período, o governo foi liderado por Maurício de Nassau. Nassau foi responsável por diversas melhorias, como urbanização da cidades, incentivo às artes e à ciência, tolerância religiosa, à organização econômica. Recife, por exemplo, passou por grandes transformações durante seu governo. Mesmo com esses avanços, a presença holandesa não era aceita por todos. Houve resistência por parte dos colonos portugueses e da população local. Essa resistência culminou em conflitos que levaram à expulsão dos holandeses em 1654. As invasões estrangeiras deixaram marcas profundas no Brasil. Elas mostraram a importância de defender o território e levaram Portugal a investir mais na colonização. Também contribuíram para o surgimento de um sentimento de identidade e resistência entre os colonos. Além disso, o período holandês trouxe avanços culturais, científicos e urbanos, especialmente no Nordeste. As invasões francesas e holandesas fazem parte de um momento importante da história do Brasil. Elas mostram que o território brasileiro era disputado e valorizado por várias potências europeias. Esses conflitos ajudaram a consolidar o domínio português e influenciaram diretamente a formação do país. Agora que você entendeu as invasões estrangeiras no Brasil, no próximo vídeo vamos continuar explorando a formação do Brasil colonial. Se você gostou, continue acompanhando o canal para aprender história de forma clara, completa e envolvente.